Reverendíssimo diácono, caros filhos, eis o retiro que o Senhor nos prepara. O Senhor faz para nós o tempo da Quaresma, o momento onde fomos chamados a nos retirar. O Senhor o faz por uma necessidade nossa, porque Ele nos vê cativos, afastados, mas Ele não nos quer deste modo. Ele não nos quer à deriva. Ele não quer que fiquemos cativos em uma terra estrangeira, presos e oprimidos pelos nossos pecados. Ele quer que estejamos com Ele. Mas isso requer também de nós, que queiramos, que atendamos ao chamado do Senhor para sair desta condição, para nos retirar daquilo que nos prende, que nos aprisiona, que nos escraviza. E assim, diante deste chamado, cabe a nós a correspondência diante da graça que Ele nos dá, da graça que Ele derrama sobre nós. É isso que vemos diante da segunda leitura, quando São Paulo apresenta a nós. Nós fomos justificados pela fé nele, pela fé que vem dele, em estar com Ele. Por isso, Ele prepara este retiro, Ele formula, estrutura. Poderemos talvez dizer: olha, mas de modo geral tem sempre os mesmos temas, varia muito mal nos domingos. Mas, como diz a carta aos Hebreus, a palavra do Senhor é viva e eficaz. Há sempre algo que ela nos toca, que ela toca a nossa realidade no hoje, que nos leva a mudar. É o mesmo, mas ao mesmo tempo diferente. E este retiro se dá diante de um continuar, um contínuo, sempre ligado, ainda que o sentido das temáticas se modifiquem. A primeira coisa que o Senhor nos faz é pararmos e fazer com que olhemos para nós mesmos, reconhecer a nós como que somos, quebrar a nossa soberba e nos levar a entender que viemos do pó e ao pó voltaremos. Eis a quarta-feira de cinzas que assim nos apresenta, a reconhecer a nossa necessidade, as nossas misérias. Depois nos leva a cooperar, a nos empenhar, a exercer um passo de mudança. E por isso propõe a nós estes 3 exercícios: o jejum, a oração e a esmola. O jejum, o Senhor, após a quarta-feira de cinzas até a primeiro domingo, nos apresentou, mostrando-nos o real sentido para fazê-lo. Porque não há sentido algum em fazer jejum e depois voltar ao mesmo. Fazer o jejum, mas continuar na mesma porcaria que antes. Continuar com os mesmos atos, continuar na mesma mediocridade, continuar preso à soberba. O jejum nos leva a quebrar as correntes, a mudarmos, a nos converter. E o jejum é para que sejamos diferentes, para que hajamos diferentes. Mas, juntamente com o jejum, no seu continuar, o Senhor também quer que nos preenchamos. E ao longo de toda a segunda semana, da primeira semana, concluindo com o segundo domingo, Ele nos apresentou a realidade da oração. Este ato de preenchimento de nós, diante daquilo que devemos,
diante daquilo que necessitamos. E assim somos chamados a aprender a rezar, não somente com quantidade, mas com qualidade, a saber, a estar com Deus, a deixar que Ele nos preencha, aprendendo a ouvir, aprendendo a deixar que o Senhor nos toque. E por fim, neste continuar, nos apresenta a esmola, mas com certas variações, porque esmola, serviço, caridade apresentam a mesma realidade daquilo que o Senhor quer para nós: o sair de nós mesmos, o saber olhar o outro, o saber reconhecer Deus no outro, o mudarmos, o saber sair do nosso aprisionamento, do nosso egocentrismo, do nosso voltar somente para mim, e aprender a olhar para fora, olhar Deus no outro e dar aquilo que o outro necessita, não o que eu quero. Ver como as coisas se encaixam. O Senhor primeiro nos chama a nos preencher para poder levar aquilo de que estamos preenchidos àquele que precisa, mas ao mesmo tempo nos leva pela oração a reconhecê-lo, a saber quem Ele é, para poder reconhecê-lo no irmão, para poder servi-lo, ajudá-lo e atendê-lo no próximo. E todo ato de serviço requer, em primeiro, um ato de fé. Eu preciso crer, eu preciso acreditar no Senhor, eu preciso me deixar tocar por Ele, mas também requer um ato de esperança, porque não somos capazes por nós mesmos de fazer o que Ele diz. Não somos capazes pelas nossas forças, porque somos fracos. E por isso a esperança de confiar nele, pois quem faz é Ele, não nós. Quem opera, quem realiza é Ele, não nós. E este ato de esperança é para isso, de acreditar, de nos voltar e de esperar nele, de deixar que Ele o faça em nós. Mas para isso é preciso conhecê-lo, confiar nele, porque só conhecendo a Deus e amando a Deus é que sabemos amá-lo. Somente amando a Ele poderemos amar o próximo. Se não conhecemos a Deus, se ficamos fugindo do Senhor, não nos deixamos tocar por Ele, não confiaremos. E se não confiamos em Deus, não serviremos, não amaremos nem a Ele, nem ao próximo. Por isso o Senhor nos chama a este despertar, porque quando nos voltamos a nós mesmos, quando não saímos de nós, quando não sabemos crer, voltamos ao homem, nos ligamos ao homem, confiamos no homem, confiamos e nos voltamos e nos amarramos em nós mesmos. E nosso Senhor deixou muito claro na última quinta-feira, em minha liturgia, quando diz: maldito o homem que confia no homem, porque se perde, porque tira Deus do centro, e assim fica preso, fica à deriva, fica cativo em terra estrangeira. E aí a consequência é olhar para Deus como mais um,
E aí começam as mundanidades de ficar cobrando de Deus. Olha, eu fui à missa, agora você tem que me dar. Olha, eu rezei o terço, então eu quero aquela graça que estou pedindo em troca. É isso que vemos na primeira leitura. O povo que se esqueceu de Deus, viu tantas maravilhas, seguiu, só que ainda não crê. Precisa fazer esse passo de mudança. E por não crer, fica cobrando de Deus. Olha, nós fizemos o que eu disse, agora cadê a água boa? Cadê a minha comida? Cadê o que eu quero? E assim vem um grande erro de achar que nós temos mérito, de achar que Deus tem que nos honrar. Deus não tem que honrar nós. Não somos nada. Nós é que devemos honrar. O movimento não é dele para nós, mas de nós para ele. O movimento é diferente. Se não sabemos fazer, é pela nossa soberba, pela nossa mediocridade, pelo nosso nada. Somos chamados a mudar. Somos chamados a reconhecer o que somos. E de fato, somos necessitados. E sabendo-nos necessitados, somos levados à humildade, ir a Ele e suplicar, pedir. E Ele, como bom Pai, que vê a necessidade do seu filho, atende e nos concede o que precisamos, como precisamos e quando precisamos. Ele vê, não tenhamos dúvida, basta abrirmos, porque algo que fica muito claro e nesta liturgia é esta necessidade. Nós temos sede. Nós temos sede, não de algo físico, mas sede de Deus. Nós necessitamos dele. Mas o nosso grande problema é que nos contentamos com as águas amargas. Nos deleitamos com as águas amargas. As águas amargas do comodismo, da soberba, de querer que seja feita a minha vontade, o meu querer, que as coisas sejam do modo como eu penso, como eu quero. E assim, nos afastamos. Mas aquilo que o Senhor colocou em nossos lábios, no salmo responsorial, é aquilo que devemos dar atenção. Não fecheis o vosso coração. Ouve hoje a voz de Deus. Não fechemos o nosso coração. Aprendamos a ouvir aquilo que o Senhor nos diz. Até atenção. E o que Ele nos diz? Que todo aquele que bebe destas águas amargas retornará a ter sede. Retornará a ter sede porque quer saciar-se diante de um voltar a si próprio, de beber de si próprio, de ficar na sua mundanidade, na sua superficialidade. Isso não sacia. Mas todo aquele que beber da água que Ele der, esse será saciado. Porque é Ele. É Ele. Quem beber dele, quem souber ser humilde e se deixar conduzir pelo Senhor, souber ouvi-lo e deixar que Ele toque e transforme, esse será saciado. Esse será verdadeiramente aquilo que necessita. O Senhor, Ele coloca esta realidade para nós. Por vezes só buscamos aquilo que é físico,
Bom, basta irmos em algumas palavras e lermos isso, né? A hora da missa é a hora que todo mundo tem sede de água. O bebedouro fica lotado. Mas a nossa sede não é essa. Temos sede de Deus. A nossa sede vai além. Temos sede de estar com Ele. E Ele tem sede de nós. Ele tem sede da nossa fé, de estarmos também com Ele. Mas para saciarmos a nossa sede e a sede daquele que nos pede, é necessário ouvirmos. É necessário que nos deixemos tocar. É necessário que nos abramos a mudar, a sermos diferentes. Porque aí sim nós somos saciados. Aí sim bebemos da água, aí sim bebemos desta fonte e aprendemos a amar. E saciamos a sede daquele que nos pede. Cabe a nós. Vemos aquilo que a samaritana nos coloca como exemplo. Porque ela soube abrir-se, se deixou tocar, conheceu e reconheceu a Deus. E deste modo aprendeu a amar. E como vemos o seu amor diante do seu serviço, ela foi anunciar, não para que se voltassem a ela, mas para que fossem ao Senhor, para que o conhecessem, para que experienciassem, testemunhou aquilo que viveu, para que os outros fossem e também fizessem o mesmo. Afinal, o Evangelho parece palavras duras, aquilo que os outros dizem a ela, mas são as palavras de alegria para ela. Não cremos pelo que você disse, fomos por isso, mas não cremos pelo que você disse, cremos porque experienciamos. Ela soube servir, fez com que saíssem e conhecessem. Essa é a causa da nossa alegria. Sermos bons instrumentos e levarmos os outros a amar. Hoje, aqui estamos neste poço, para que também nós bebamos, para que também nós nos saciemos, porque é dessa fonte que devemos nos saciar. Este retiro é para isso, para este nos fartar destas boas águas, para podermos beber, ouvindo, reconhecendo e anunciando, para que tantos outros também ouçam, reconheçam, experienciem e aprendam a amar, para que tantos outros bebam também desta água e amem o Senhor e se saciem. Fez um grande exemplo, o maior dentre todos que Deus nos dá, a Virgem Maria. Em tudo ela soube ouvir. Ela bebeu verdadeiramente desta fonte, destas águas, soube amar, soube servir. A Isabel, quando soube que já sendo de idade estava grávida, não esperou que o Senhor dissesse, que pedissem, foi imediatamente, apressadamente, para servir naquilo que fosse necessário. Em minhas bodas de Caná, não espera que o problema aconteça, que os noivos se desesperem. Prepara, vê, e antes mesmo que eles se derem conta, vai e serve. Não se voltando para si, olha, fui eu que fiz, hein? Fui eu que pedi, hein? Não. Pede ao Senhor e sai, porque quem tem que aparecer é Ele. Também na cruz, ali está, sem que ninguém veja, a interceder, a servir. O mesmo ela faz em nossa vida. Ali está,
intercedendo e apontando-nos o caminho para que o sigamos, para que também nós possamos beber desta fonte, para que ouçamos o Senhor, para que experienciemos este estar com Ele e assim o conheçamos e o reconheçamos. Só assim aprendemos a amar e servir, fazendo o que o Senhor quer, levando e dando ao próximo aquilo de que necessita. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.